Muito bem, olá meus amigos. Mais uma vez eu venho trazer um vídeo para você que reconhece que precisa de Deus. Para você que reconhece que nem tudo é apenas o que os olhos veem. Você consegue ter o discernimento de que existe Deus, de que existe o mal e você precisa se cuidar, assim como você precisa se cuidar no que se refere às coisas materiais, às coisas naturais que você vê, que você toca, você também precisa cuidar da sua vida espiritual, porque existe dentro de você uma força de vida, existe uma vida que ela faz com que o seu corpo funcione, com que o seu corpo se mantenha. Então, uma vez que você entende isso, há de você entender também que existe um mundo espiritual. Porque se não fosse assim, se não existisse um mundo espiritual, todo corpo, todo ser vivo seria como nós, seria igual. Mas você vê uma diferença no ser humano, ele tem algo especial dentro dele, né? E hoje eu quero falar com você sobre o que a Bíblia diz no que se refere ao mal. Hoje é sexta-feira, ainda que você esteja vendo esse vídeo em uma época distante do que ele foi gravado, a palavra que vai ser dita aqui vai te ajudar, porque é uma palavra espiritual. E quando a palavra é espiritual, quando a palavra é a palavra de Deus, não é como uma coisa material que envelhece. O corpo envelhece, a madeira envelhece, as coisas envelhecem. Mas a palavra de Deus não envelhece, porque ela é espírito. O espírito não se desgasta. O que desgasta é o corpo. Então você tem que entender isso. Essa palavra de Deus é ela que não se desgasta desde que ela foi lançada, desde que Deus falou, desde que Deus criou as coisas. A palavra dele tem o mesmo poder. Ela não se desgastou, ela não deixou de fazer aquilo para o qual ela foi dita, tá bom? Então, olha o que diz a Bíblia, e Jesus dá isso aqui para você como alerta. E é importante que você, ao ler a Bíblia, você pare para pensar, pare para meditar, pare para ficar pensando e extraindo dali algo que te seja útil. Vamos ao texto e a gente vai meditar sobre ele. Diz assim, ó, olha que interessante. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então Jesus, ele é bem claro que ele é a porta. E se alguém entrar por essa porta, entrará, vai sair do outro lado e vai encontrar pastagem, etc. Pastor, mas que porta é essa? É a porta do reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus se não for através dessa porta, através de Jesus. E ele é categórico. Você sabe que não existe isso que eu estou te dizendo em nenhuma outra religião do mundo. Não existe. Alguém que afirme, alguém que diga: ninguém vai até o céu, ninguém vai até Deus se não for através de mim. O único que faz isso é Jesus. E você tem que meditar. Por que ele faz isso? Por que ele toma propriedade disso que ele está falando? Por que ele afirma isso que ele está falando? Porque ninguém pode afirmar isso. Como que alguém vai dizer que você só vai até Deus se for através de mim? Você só entra por essa porta, porque essa porta sou eu, e etc. Então, você tem que pensar que Jesus, ele é a porta, ele é o caminho, não tem outro.
Ele está sendo categórico, ele não está dando margem para mais ninguém te dar acesso a Deus. Não tem ninguém que te dê acesso a Deus. Não tem pastor, não tem padre, não tem santo, não tem imagem, não tem religião. Ele disse: você só entra no céu através da porta, que sou eu. Eu sou o pastor. Eu cuido das minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem. Quem não é minha ovelha, ele não me dá ouvidos, mas as minhas me dão. Quem é de Deus ouve o que Jesus fala, o que Deus fala. Então você tem que meditar, tem que pensar. Amém? Os que vêm com outra proposta, ele diz: esses são apenas ladrões, salteadores. Mas quem é de Deus não ouve ladrão. Quem é de Deus não ouve salteador. Ninguém vai atrás deles. As minhas ovelhas dão ouvidos à minha voz. Se você é de Deus, você dá ouvido à voz de Deus. Não tem opção. Por que uma pessoa seria de Deus e não obedeceria a Deus? Por quê? Você consegue me explicar? Por que alguém, não, eu sou de Deus, mas eu obedeço ao diabo? Não tem lógica. Então quem é de Deus obedece a Deus, porque é de Deus. Tudo que Deus criou obedece a Ele. Não existe nada que Deus criou que não obedeça a Ele. O único que não obedeceu a Deus e se levantou e se insurgiu contra Deus chama-se Lúcifer. Foi o anjo que se rebelou contra Deus. E o que aconteceu com ele? Ele se tornou o exemplo do fracasso. Se alguém quer ser fracassado nessa vida, o Lúcifer é o exemplo do fracasso. Ele é o exemplo de tudo o que é contra Deus. Ele se levantou contra Deus. Qual foi o resultado? O resultado é que ele foi expulso. Ele foi tirado da presença de Deus. E aí ele se tornou um exemplo. O exemplo de alguém que é tirado da presença de Deus. Ele se tornou o mal. E aonde ele está, aonde o Lúcifer e a corja dele, os que concordam com ele, porque a terça parte do céu, 1/3 do céu concordou, mas também foram expulsos, porque concordaram com alguém que se levanta contra Deus. Como assim você vai se levantar contra quem te criou? Como assim você vai ter segundas intenções? Você vai ter maldade contra o teu Criador? Não tem lógica, não é razoável, não é raciocínio, é uma coisa bestial. Então, Jesus está afirmando isso. E se você é de Jesus, você deve começar a entrar por essa porta. Você deve começar a buscar conhecer a Deus. Você deve começar a prestar atenção em tudo que Ele te fala, porque é teu Criador. E se Ele te criou, foi para dar certo. Ele não te criou para dar errado. Então, quando você vê em você um pensamento para que você se afaste de Deus, sob essa alegação diabólica, que é difícil servir a Deus, porque eu não nasci na igreja. E quando alguém vivia dizendo para mim, é difícil servir a Deus, eu falava, poxa, deve ser difícil. Até o dia que eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu confesso, eu fiquei até um tempo esperando o difícil. Eu fiquei um tempo esperando, deve ser difícil, porque todo mundo fala que é difícil servir a Deus. Eu fiquei um bom tempo, perdendo tempo, esperando o dia da dificuldade de servir a Deus, não a dificuldade da vida. Porque isso é coisa normal, lutar, trabalhar, reconstruir, isso é normal. Eu fiquei esperando o difícil servir a Deus. Até que um dia chegou alguém que falou que era difícil servir a Deus. E eu disse, não, difícil é viver a vida que eu estava vivendo. Difícil é sofrer como eu sofria. Difícil é ter a família destruída. Difícil é ser escravo das drogas. Difícil é ter ódio, é ter mágoa. Difícil é ser o dono da razão. Difícil é se achar melhor que os outros. Difícil é ser orgulhoso. Difícil é ser arrogante. Difícil é ser prepotente. Difícil é ter ódio. Isso é difícil. Servir a Deus, meu caro, é a minha natureza. Eu fui feito para isso. Isso para mim é normal. Isso não é difícil. É a minha essência. Eu fui feito para isso. Eu fui feito para servir, para adorar a Deus. Isso, embora eu ainda não tivesse muita experiência nisso, eu achava isso extremamente fácil,
porque eu fui feito para isso, eu fui projetado para isso, existe uma fé em mim que foi posta para isso, o meu natural é servir a Deus. Agora, as lutas da vida, a vida é a vida, tanto para mim como para qualquer outro, mas servir a Deus não. Então você que me ouve, você tem que meditar nessas coisas. Você foi feito para ser de Deus, você não foi feito para ser um poço de sofrimento, você não foi feito para ser um viciado, você não foi feito para ter ódio, para ter mágoa e todas essas outras coisas que eu falei. Você tem que entender essa linguagem. Não é possível que você só entenda a derrota, porque tem gente que só acredita na derrota, só acredita que não pode, que não consegue, que não tem jeito, que nunca vai mudar. Tem pessoas que só acreditam nisso. Não é possível que você viva acreditando só na derrota. E quando fala de vitória, quando fala das coisas de Deus, é difícil. Difícil é ser derrotado, meu caro. Difícil é lutar e perder. Isso é difícil. Agora, vencer é o normal, é para isso que você foi feito. Então, se você está perdendo, se você não está conseguindo, você tem que repensar. Você tem que parar e pensar, peraí, alguma coisa está errada. Não é possível que eu vou acreditar no que essa gente diz, que a minha vida não tem jeito, que a minha causa, a minha situação não tem jeito. Não é possível, eu vou ficar acreditando. Se essa gente só fala derrota, para que existem os pastores que falam de vitória? Como é que pode? Você não vê a diferença, não? As pessoas só falam de derrota. E quando você vem na igreja, quando você ouve a palavra de Deus, só fala de vitória. Você não consegue perceber que há uma voz que fala de derrota e há uma voz que fala de vitória? E você vai escolher? Não é possível que você acredite na de derrota. Quem é essa voz de derrota? Por acaso, a voz que fala que você não consegue, a voz que fala que você não tem jeito, por acaso é a voz do teu Criador? Você sabe que não é. Só pode ser a voz de quem? Só pode ser a voz de quem? Do anjo caído, do espírito fracassado, que é o Satanás, o Lúcifer, que inspira as pessoas a terem uma vida de sofrimento. Você tem que entender essa linguagem. E Jesus está falando isso. Eu sou a porta. Eu dou a minha vida para te ajudar. Se você entrar por essa porta, você vai entrar, você vai sair, você vai encontrar pastagem. Quer dizer, é racional. Um Deus que socorre quem Ele criou. É racional, é extremamente maravilhoso. Um Deus que se apresenta dizendo: eu te ajudo, eu te socorro, eu trato de você. Poxa, se você é de Deus, ouve um negócio desse daí, você tem que ter alegria e dizer: eu não estou sozinho. Porque é uma palavra que te traz papel. Eu não estou sozinho. Alguém está dizendo: vem para mim, que por mim você vai ser ajudado. Enquanto outros dizem que não tem jeito, alguém está dizendo: eu dou minha vida por você, eu pastoreio você. Poxa, você não percebe? Então você tem que perceber. Você tem que perceber que você foi feito para dar certo. Amém? E olha aqui, o que diz para terminar: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O diabo veio para quê? Matar, roubar, matar e destruir. Aonde tem roubo, morte, destruição, você tem que entender que ele está lá. O maldito está lá, o Satanás está lá. Então, se na sua vida tem roubo, morte, destruição e coisas que são referentes a isso, coisas que são circunstâncias que saem disso, você tem que saber: isso é coisa do mal. O diabo veio só para fazer isso: roubo, morte e destruição. Mas Jesus diz: eu vim para dar vida, e vida com abundância. Então você pode, você consegue entender. E se você consegue entender, é aí que acontece o milagre, porque entra dentro de você. Então você sabe, se tem algo errado na sua vida, você pode rejeitar isso que está errado e começar a trabalhar para a sua vida dar certo. E o primeiro passo, é você entender que Deus é seu amigo, seu Criador, e Ele está te chamando. Talvez ninguém nunca te ensinou a viver, mas o teu Criador sabe te ensinar a viver a vida para a qual Ele projetou para você. Tá bom?
enquanto nós não temos culto, eu vou lutar para todos os dias trazer uma palavra de fé para você. E eu quero que você entenda o porquê que eu estou aqui. Porque Deus se importa com você. Ele nos colocou aqui para ser a voz dele, porque alguém tem que falar. E o que nós estamos falando é dele, para que você não venha ser destruído. Então uma coisa eu vou te dizer nessa sexta-feira: o que eu tenho eu te dou, o Espírito que está em mim, a força que está em mim. Se você crê e se você precisa disso, ela passa para dentro de você. E se tiver um mal na sua vida, esse mal vai ser desalojado agora. Ele vai sair da sua vida para dar espaço para Deus. Porque se você crê, então você abre a porta, você abre o coração, e aí Deus entra. E se Deus entra, pode ter um inferno na sua vida. Mas se você abrir o coração para Deus entrar, Ele vai tirar o inferno daí. E vai começar a te dar paz. Então tenha paz. Se você está doente, seja curado agora. Seja curado agora. Dor de cabeça, dor da coluna. Se você está angustiado, a angústia sai de você agora. Porque se você crê, o Espírito de Deus é chegado até você. Ele entra na sua vida, porque quando você crê, você se torna um filho de Deus. E eu falei isso num outro vídeo. Amém? Então que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E assim que tivermos oportunidade, nós voltaremos. Continue acompanhando nossos vídeos. Se inscreva no canal. Mostre para Deus que você está feliz em ser pastoreado. Acostume-se a ter um pastor. As pessoas perderam a noção do que é ser pastoreado. Acostume-se. Se dê por feliz. Poxa vida, eu tenho um pastor. Deus colocou na minha vida um pastor que chega e pastoreia, que fala para mim, que cuida da minha alma, que não me deixa afastado de Deus, que está sempre me trazendo para perto de Deus. Dê-se por feliz, fala: poxa vida, Deus colocou um pastor na minha vida para cuidar da minha alma. Amém, meu amigo, minha amiga? Um forte abraço, que Deus te abençoe, tá? Até a próxima.